Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Vamos falar de ecologia urbana. A gente começa a falar aqui de conceito de cidades. Então, o que é cidade? Na verdade, não existe um conceito único de cidades. Então, você tem um conceito da ONU, que é qualquer região com mais de 20 mil pessoas. Para esse conceito, Tóquio é a maior cidade do mundo, onde tem 35,2 milhões de pessoas. Agora tem a área geográfica, também é um conceito. Uma região habitada com uma determinada área geográfica. Nesse sentido, Nova York seria a maior cidade do mundo. Ela tem aí, de zona urbana, 11.264 quilômetros quadrados. Você pode pensar na densidade populacional, que é a população dividida pela área geográfica. E aí tem vários conceitos, por exemplo, qualquer região com uma densidade populacional maior que 150 pessoas por quilômetro quadrado, ou de 620 pessoas por quilômetro quadrado também. Nesse sentido, Dhaka, que é a capital de Bangladesh, seria a maior cidade do mundo, porque ela chega a ter uma pessoa a cada 25 metros. Mas tem também o conceito paisagístico, que leva em conta a questão da infraestrutura mobiliária da cidade, dos centros culturais, da importância para a economia, das relações de trabalho. E aqui eu dou um exemplo da região de Odoaci. Eu sou de Belém, do Pará, e uma das cidades próximas de Belém é Ananindeua, que faz parte da região metropolitana de Belém. A Ananindeua, por ser menor geograficamente, ela acaba tendo uma densidade populacional maior do que Belém. Se você for pegar a densidade populacional maior é Ananindeua. Porém, quando a gente vai na cidade, Belém tem muito mais cara de cidade, entre aspas. Por quê? As pessoas de Ananindeua muito mais se locomovem para Belém do que de Belém para Ananindeua para trabalhar. Você tem, como acontece em várias regiões metropolitanas do Brasil, né, as cidades satélites, as pessoas se deslocam para trabalhar na metrópole e depois, no final do dia, voltam para a cidade satélite, chamada até de cidade dormitório, o termo da geografia. Também Belém tem mais prédio, tem um maior centro comercial, então você tem Belém muito mais como referência. Então, pelo critério de densidade populacional, Ananindeua seria mais cidade, porém Belém, a capital do Pará, ela é muito mais assim, pelo critério paisagístico, uma cidade maior do que Ananindeua. Até o final do século XVIII, 90% da população de cada sociedade vivia no campo. Olha só, século XVIII, 90%, percentual muito alto. Então, o processo de urbanização moderno aconteceu no início do século XVIII e veio com a Revolução Industrial, que é uma mudança radical. Você teve a mecanização do meio rural e as migrações do campo para a cidade provocaram o fenômeno de urbanização. Inicialmente nos países líderes da industrialização clássica, né, os países europeus, até os Estados Unidos, e depois, já no século XX, praticamente todos os demais países. Alguns mais intensamente que outros. Então, olha só. A população urbana ela foi, de fato, passar a população rural no mundo ali em 2010, basicamente nesse período. E hoje, o crescimento populacional que a gente vê ele é muito mais mediante essa variável aqui, que é a urbana. Enquanto a população rural ela está decrescendo ou estabilizando. Né? Você tem até agora na Europa algumas movimentações contrárias, de pessoas indo do urbano para o rural, com uma vida mais bucólica, porém ainda predominando no mundo as pessoas indo para o rural, né? Principalmente nos países em desenvolvimento. Aqui um outro gráfico que mostra justamente isso. Olha, aqui são as regiões menos desenvolvidas com a população rural, ou seja, caindo aqui, né? Enquanto que as regiões menos desenvolvidas com a população urbana, um crescimento exponencial, inclusive ultrapassando. Aqui também uma queda já constante da população rural nos países desenvolvidos e um crescimento da população urbana nos países desenvolvidos, mas a um ritmo mais lento que nos países em desenvolvimento. Então você tem, de fato, o grosso do crescimento populacional global está onde? Nos países emergentes, em desenvolvimento, enfim.
e da população urbana desses países. A urbanização dos países em desenvolvimento, no final do século XX, que início do século XXI, é análoga à dos países desenvolvidos no final do século XIX e início do século XX. Então, você tem essa analogia aí desses dois processos de urbanização. A que aconteceu lá no século... Teve início do século XVIII, mas veio acontecer de fato no final do século XIX e início do século XX nos países desenvolvidos. A primeira grande onda de urbanização, a segunda foi aí já depois da Segunda Guerra Mundial. Mas tem diferenças entre essas duas ondas, né, que aconteceram nos países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Por quê? Essa segunda onda que aconteceu nos países em desenvolvimento, ela tem essas questões. Olha, a questão ambiental ela é mais importante. Já na segunda metade do século XX, ela ganha uma perspectiva global. Não que ela não existisse antes, mas ela vem com esse caráter de global mesmo, com as publicações de 68, da Raquel Carson, do Primavera Silenciosa, do Clube de Roma, da Conferência de Estocolmo, então já em 72. Na década de 60 e 70 ela ganha essa conotação. Você tem menos recursos em relação à primeira onda de urbanização. Tá? Olha só essa diferença. Enquanto os Estados Unidos atingiram uma urbanização de 60%, aliás, quando os Estados Unidos atingiram uma urbanização de 60%, seu PIB per capita era de 13 mil dólares, valores correntes. Aí esses países aqui, olha, Nigéria, Paquistão e Filipinas, atingiram essa marca de urbanização com um PIB per capita de cerca de 1.800 a 4 mil dólares. Tá? Então, quer dizer, as pessoas no ambiente urbano dos Estados Unidos, quando o país se urbanizou, eram mais ricas em relação a esses países em desenvolvimento. Então, você tem maiores bolsões de pobreza, você tem uma desigualdade mais explícita nas cidades dos países em desenvolvimento, não que não exista nos países desenvolvidos, mas tem uma foto clássica, se você jogar no YouTube desigualdade social, no YouTube não, no Google desigualdade social, procurar a imagem, é a imagem da favela de um lado e um condomínio fechado do outro, acho que é no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, mas então você tem essa questão como sendo um diferencial dessa nova onda de urbanização, dessa segunda onda, na verdade. E o que vem a ser a ecologia urbana? Ela vai surgir nesse contexto de urbanização, porque por muito tempo os ecologistas não estudavam o ambiente urbano, porque consideravam como uma distorção dos ecossistemas naturais. Então, é uma visão naturalista que predominou até ali o início do século XX, de que, olha, a gente estuda a natureza. O que acontece fora do ambiente natural, as leis da ecologia já ficam distorcidas. Enquanto os biomas naturais eram definidos por fatores como clima, temperatura, vegetação, latitude, o bioma urbano era definido por outro fator, que é a atuação humana. Mas a partir da década de 60, alguns estudiosos passaram a sugerir que os conceitos básicos de ecologia poderiam ser aplicados ao ambiente urbano. E aí surgiu esse termo, ecologia urbana, todas as questões básicas, até as relações ali entre as espécies, você consegue visualizar no ambiente urbano. Olha só, características do ecossistema urbano, a metaestabilidade. Então, a criação de novos habitats convivem 3 tipos de espécies. Você tem as espécies invasoras, que são as introduzidas pelo homem. Elas, de certa forma, contribuem para o aumento da biodiversidade da região. Então, toda vez que ao longo da história o homem começou a povoar uma região, trouxe consigo, às vezes, praga, rato de uma região para outra, às vezes os próprios animais que a gente domestica, gatos, cachorros, e outras espécies que vieram com os humanos. E aí tem vários exemplos no mundo. Na Austrália teve um problema grave de coelhos, que não tinha naquela região, aí não é só limitado à região urbana, e aí os coelhos superpovoaram porque não tinham um predador natural. Mas tem também as espécies nativas que já existiam na região antes da urbanização. E podem ocorrer extinção, porque elas podem não conseguir competir com as espécies invasoras. Agora tem as espécies nativas adaptadas, elas não é que toda espécie nativa vai ser dizimada, ela vai começar a reagir no processo ali do que o Darwin já fala, da competição entre as espécies. Então, você vai ter espécies novas. Determinação da adaptação ou não das espécies nativas depende de inúmeros fatores, tal como estratégias de dinâmica populacional.
acaba beneficiando as espécies oportunistas. Então, do ponto de vista ecológico, a gente tem dois grandes grupos de espécies. Claro que o limite não é tão fácil, mas existem as espécies oportunistas e espécies especialistas. Então, olha só, espécies oportunistas, elas vivem pouco. Só você pensar no mosquito, tá? Dura aí, sei lá, acho que algumas semanas. Eu não sou biólogo, mas acho que é isso. Não sei quanto tempo ele dura se não matarem ele, mas ele é muito vulnerável. É fácil você matar o mosquito, todo dia mata vários aqui em casa. Só que assim, mesmo você matando vários, muitos outros vão surgir porque eles se reproduzem muito rápido. As espécies especialistas, elas têm uma durabilidade de vida longa. A espécie humana é exemplo de espécie especialista, né? A gente não dura algumas semanas como um mosquito. A mortalidade aqui nessa espécie oportunista é catastrófica, como eu falei. Eu mato vários mosquitos durante o dia. Aqui, claro que existem catastrofismo também, mas eles são muito mais raros, não acontecem diariamente. E aqui já é dirigida, tá? Tende a ter baixa taxa de mortalidade. Aqui a população é variável e desequilibrada, hora está grande, hora está pequena, aqui mantém certa constância, embora a população humana, que a gente usou como exemplo, ela venha aumentando, mas se você pensar em qualquer mamífero, aliás, a maioria dos mamíferos, talvez os ratos já sejam mais para cá, mas o mamífero de grande porte, tá? Qualquer mamífero de grande porte, no geral, se não acontecer nenhum desequilíbrio, a espécie dele costuma ser constante, o número de exemplares. A reprodução durante a vida, geralmente uma, então geralmente ele só faz uma reprodução, e aqueles espécies especialistas podem ter várias, né? Inclusive aí o pessoal tem famílias que têm vários filhos, né? Então isso acontece. Idade de reprodução, aqui nas espécies oportunistas são precoces, né? O carapanã, acho que em poucas semanas já está reproduzindo. Nas espécies especialistas já é avançado, né? Quanto tempo demora para uma mulher entrar em fase de poder ter a gestação, né? Ali são no mínimo, assim, se for com 13 anos já é precoce. Então, geralmente acho que é com 16, 18, não entendo tanto, tá? Me corrija aí, mulheres, se eu estiver errado. E o tempo de maturação? As espécies oportunistas é curto, rápido ela chega na vida adulta. Então, a espécie especialista não, demora muito tempo. Tá? Todos os mamíferos grandes, os bebês eles ficam muito tempo se amamentando, se você largar um bebê de um mamífero grande numa floresta, é muito difícil ele sobreviver sem o auxílio dos pais, até mesmo da espécie humana. Os nossos bebês ainda precisam durante muito tempo do resguardo ali, dos pais ou de alguém, né, que possa ter a curatela. Então, existem essas diferenças, e quando você tem um ambiente instável, essas espécies oportunistas são beneficiadas. E quais são as espécies oportunistas? As nossas pragas urbanas. Tá? A formiga é uma praga que a gente nem dá tanto, assim, não costuma ser tão nojento, por exemplo, como a barata, mas você tem ali muitas bactérias que a formiga transmite também. Teria que ser isso, quem falou foi minha esposa que é bióloga. Então, olha, a formiga é tão nojenta quanto a barata, só que as pessoas acham muito mais a barata. Aí você tem o cupim, a pulga, o morcego, dependendo da região, né? Na China eles comem, assim como o rato também, em algumas regiões é iguaria. Mas você tem a aranha, mosquito, que é mais comum aqui na região norte, mosca, que também causa aí doenças seríssimas. A mosca, a larva dela pode causar doença que afeta o cérebro, é muito complicado. E aqui na UEAP você tem professores que pesquisam aí os efeitos das moscas na população daqui de Macapá. Você tem a traça, você tem o carrapato, então são essas pragas aí que vocês conhecem. Quando o ambiente urbano é instável, tende a aumentar. Rato, por exemplo, se multiplica rapidamente aí, se uma cidade não tratar bem seus lixos, né? Barato também. Ter toda essa questão de você ter o esgoto, ter toda uma superpopulação de ratos, e aí as doenças já são conhecidas, leptospirose, entre outras. Vamos lá. Mas tem um fator que é importante, que é a característica e velocidade da urbanização. O que é que eu estou mostrando aqui? São 4 imagens que eu peguei de um artigo que mostra um processo de urbanização que ocorreu ao longo de 30 anos. O resultado final é o mesmo,
tá? Você tem a mesma área de urbanização, que é essa área vermelha, e a área arborizada, que é em verde. Só que os processos nesses exemplos, eles são diferentes. Aqui você começou com uma cidade que era, aliás, uma cidade não, uma região que era toda verde. Em 10 anos já urbanizou tudo que se vê hoje. Então foi uma urbanização muito rápida. E aqui é claro que aqui os processos de mudanças ecológicas vão ser também mais rápidos. E isso vai ser mais benéfico para essas pragas. Até por uma questão de gestão mesmo. Quando aqui o processo de urbanização é rápido, é mais difícil que ele seja planejado. E aí você pode ter problemas de gestão de resíduos sólidos, por exemplo. Por esse viés mais da gestão mesmo do que da ecologia, tá? Mas as duas coisas vão se interligar em algum momento. Mas aqui a gente está olhando mais pelo viés da ecologia, tá? Então aqui é mais problemático. Aqui você já tem um processo um pouco mais lento. Primeiro aqui foi essa área, depois foi essa. Aqui você já tem uma mudança que não é abrupta da vegetação nativa para a urbanização. Primeiro passa por um processo de agricultura, de matriz de agricultura, né, de zona agrícola. Aí depois você começa a urbanização aos poucos. E aqui também o processo é semelhante, mas durante mais tempo fica a zona agrícola e a zona natural. Depois de 20 anos que vem a urbanização, até chegar no estado atual. Esse aqui, o processo é mais lento, dá mais tempo para as espécies se adaptarem e a mudança é menos instável. Os efeitos ecológicos tendem a ser muito maiores, os efeitos negativos ecológicos, nesse primeiro processo aqui. Aí tem outro ponto que é importante, que é a teoria das ilhas biogeográficas. Quanto maior a área do ecossistema, maior a sua biodiversidade. Então, se você tem aqui um ecossistema com uma área grande, ele tende a ter maior troca de espécies e de genes, porque tem esses dois grandes ramos da biodiversidade, né? A diversidade de espécies, mas também a diversidade genética. Isso é explicado tanto para a área urbanizada como para o remanescente do ecossistema nativo. Então, você precisa fazer ligações das áreas arborizadas, né, as áreas de preservação nativa, que são chamados links, quando a gente estuda a infraestrutura verde. Aqui no canal a gente tem aula sobre infraestrutura verde, que é para você poder fazer a troca. Corredores ecológicos, também se usa esse termo, de espécies e genes ao longo de regiões preservadas. Se você tem aqui, olha, vários quadradinhos verdes, mas que não estão interligados, a pressão que a zona urbana exerce é bem maior. Porque, isso pode até ser misturado do ponto de vista matemático. Você pegar aqui a área e fazer uma razão com o perímetro. Tá? Então, aqui, se fosse perímetro sobre área, essa razão ia ser menor do que aqui. Aliás, a soma de todos esses, né? Aqui a proporção seria a mesma, mas mesmo se, por exemplo, você juntasse 9 figuras dessa para dar essa, o perímetro que está exposto, já que está 4 lados fica até redundante, né? 4 aqui lados em cada quadradinho desse, enquanto que aqui, se tivesse um quadradinho desse, só iam estar 2 lados expostos. Aqui a razão perímetro sobre área para a mesma área é maior, ou seja, tem mais exposição. Não sei se dá para entender, mas aqui você tem aí mais zonas de contato entre a área natural e a área urbana, por isso que aqui é mais vulnerável, sem contar o fato de que não tem os corredores ecológicos. Vamos lá. Aplicações da ecologia urbana. Qual é o objetivo? A ordenação da organização de forma a manter o ecossistema nativo equilibrado. E principalmente a vegetação, visando a manutenção, não redução da biodiversidade, cujas aplicações para a humanidade são várias, destacando a indústria farmacêutica. Quem sabe aí numa espécie que está ameaçada de extinção pode ter a cura de um câncer ou de alguma outra doença aí. Então, e as regiões tropicais, elas têm uma biodiversidade altíssima, então é bom de preservar esse patrimônio aí, de espécies, patrimônio genético, mas também tem aí uma conotação turística. Por exemplo, os recifes corais em Cuba. E eles podem estar ameaçados no contexto de uma estabilidade climática provocada pelas emissões de gases de efeito estufa. Porque você pode em algumas regiões, aumentar a vazão dos rios devido a uma série de processos climáticos,
e você ter mais sedimentos jogados nessa região de coral. A água mais turva, o coral não sobrevive. Então você tem esse problema aí que pode acontecer. Mas também ela é importante, a ecologia urbana, para a manutenção do microclima agradável, com maiores níveis de oxigenação. Aquele clima que existe ali na região, a gente percebe a sensação térmica muda. Quando você está numa cidade grande, você vai para algum parque dessa cidade, né? Vai lá fica no meio de São Paulo e depois vai para o parque vai lá primeiro para a Avenida Paulista ou no metrô e depois vai para o parque de Ibirapuera. É totalmente diferente o clima, né? Por conta ali a vegetação que tem no parque. Vamos lá. Redução da poluição por nitrato e fosfato. Você tem isso aí, as plantas têm essa questão delas reterem, né, isso que é nutriente para elas. Então, se você tem maior arborização, você tem esse efeito positivo. O aumento da infiltração da água da chuva, reduzindo o escoamento superficial, que provoca as inundações. Então, em vez da água ficar na superfície, ela acaba indo para o subsolo e isso diminui as inundações. Se você corta a vegetação, as inundações tendem a aumentar. Fixação do solo, contribuindo para a estabilidade de taludes e margens de rios, então acaba prevenindo aqueles deslizamentos que a gente geralmente está vendo aí na mídia acontecerem. Exemplo, na região costeira, a vegetação de mangue constitui uma barreira natural mais confiável às ondas catastróficas. Então você tem aqui o exemplo do furacão Katrina, né, que você teve aí o mangue. Se não tivesse a região de mangue, os efeitos seriam maiores ali, os efeitos negativos. Desenvolvimento da agricultura urbana, capaz de ofertar produtos mais frescos e saudáveis à crescente demanda da população urbana, porque às vezes vem de uma região longínqua e aquilo lá tem custos, os produtos chegam mais caros e tem um tempo para chegar, né, da região onde é produzida na cidade. E aí, para que esse tempo, para que ali os produtos não se estraguem, se usa muito agrotóxico. E tem a questão problemática dos agrotóxicos. Então, você pode ter uma agricultura orgânica se a plantio e colheita estiver acontecendo próximo, ou quem sabe até na própria região urbana. Você vai ter produtos mais frescos e saudáveis. Então, você tem esse benefício de você manter ali uma região mais próxima da natural, tá? Benefício paisagístico, arquitetônico, o designer urbano, a importância de você ter regiões aí de refúgio da própria correria da cidade, em que as pessoas possam acalmar, né, respirar melhor, enfim. Contribuição para outros valores sociais, aí vem saúde física e mental, a gestão de resíduos sólidos, valorização imobiliária, a melhoria da educação ambiental e pública. Ali você pode causar uma conscientização, ser uma região de encontro para pessoas praticarem atividades físicas e tudo mais, né? O Parque do Ibirapuera é assim, lá em Belém você tem o Parque do Tinga, onde eu morava bem próximo, as pessoas fazem suas caminhadas lá, muito interessante. Aqui alguns exemplos, algumas referências, perdão, desta aula. Espero que tenham gostado. Até a próxima.